Oi gente, aqui é a Thay do canal Storytime e nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês, falar um pouco a respeito de planos, né? Tipo, é 2026, chegamos, fiz uma reunião comigo mesma, montei todo um projeto, assim, uma apresentação de slide, né, de várias coisas, isso eu já faço há alguns anos. Mas não vou mostrar pra vocês porque é uma coisa muito minha, mas eu tô com ele aberto aqui, eu queria comentar algumas coisas com vocês, então... começando a refletir a respeito do meu 2025, né? Em 2025 foi um ano assim, gente, foi um ano de muitos baques, foram muitas mudanças, assim, sabe? Eu acho que num primeiro momento, assim, a primeira mudança grande foi que eu deixei uma coordenação de um curso, eu tava como coordenadora, e foi uma coisa assim, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que foi pensada, não foi. Eu cheguei ali lá na hora da atribuição e eu simplesmente, tipo, senti que, cara, eu preciso de um tempo. Preciso de um tempo. Eu trabalhei muito no ano de 2024. Eu tive diversas questões, assim, de saúde. Eu pensei assim comigo, cara, cada um tem um limite e eu tô sentindo que eu tô chegando perto do meu, melhor eu não. E aí vem outro baque, porque aí começa 2025 e aí eu assumo a coordenação, assumo outra coordenação, né, em outro lugar. E eu pensei muito a respeito disso, porque eu tive que abrir mão de várias... Eu sou professora, né, então eu tenho várias aulas que eu abri mão pra aceitar essa oportunidade, mas eu pensei muito, conversei bastante com a gestora, né, com quem eu ia trabalhar e tudo mais. Então, assim, olhando as condições de trabalho, dos recursos que eu teria, né, até mesmo disponibilidade de carro para visitar as escolas, sabe? Enfim, então eu achei que pro meu currículo e salário também era muito alto, eu achei que, tipo, ok, eu acho que, tipo, vale a pena. E eu tava com saudade também, gente, de trabalhos assim, mais fora da escola. Apesar de ser um ambiente educacional, eu não estava trabalhando numa escola, né? Eu tava em outro lugar, eu tava em um prédio comercial e tudo mais. E, gente, faz diferença, cara, faz muita diferença. Porque numa escola é um monte de coisa ao mesmo tempo, mas você também tem um trabalho burocrático de planejamento, que às vezes acaba sendo muito difícil você fazer ali no meio, né, de tantas coisas. E me decepcionei muito com a vaga. Acho que no começo foi muito bom. Eu tive a oportunidade de fazer muita coisa. Visitei muitas escolas, conversei com muitos professores. Eu estruturei todo um curso. Tipo, gente, eu peguei num plano de curso, vocês não têm noção. E reescrevi. Eu fiz o plano de curso das disciplinas. Isso pra mim foi uma experiência, assim, que foi, cara, uma experiência, assim, profissionalmente falando, eu aprendi muito e consegui colocar em prática muitas das minhas experiências. Mas muitas coisas ruins também aconteceram ali. Eu tive um outro olhar a respeito da área da educação. E a minha gestora, ela pediu demissão, ela saiu porque ela falou assim, olha, eu não vou sujar meu nome, minha carreira numa coisa aqui que eu não sei nem o que tá acontecendo. E foi onde eu fiquei assim, tipo, gente, o que tá acontecendo, né? E, ai, cara, foi a melhor coisa depois ter saído dali, porque realmente tinha umas coisas muito esquisitas, sabe? Assim, tipo... E foi um baque, assim, pra mim, né? Foi uma quebra de expectativas muito grandes. Mas ainda assim, eu tive um ano muito legal, mas ao mesmo tempo, cara, eu comecei a sentir muita pressão de muita coisa, sabe? Eu acho que era aquele desgaste, aquele cansaço que eu já vinha de 2024 e vendo as coisas que eu vi, as coisas que eu escutei, as coisas que eu desconfiava ali. Esse início de 2025, ele me deixou muito deprimida. E aí depois eu voltei pegar mais aulas, né, em outras unidades, conheci outras turmas, conheci outros alunos. Isso foi legal para abrir mais o meu leque da minha cabeça de outros lugares, de outras coisas, de outros projetos. Mas ainda assim foi um ano que o primeiro semestre se arrastou e de repente eu tô ali enfiada em remédio e passando por psiquiatra, tomando remédio pra acordar, tomando remédio antes da refeição, depois da refeição, tomando remédio pra dormir, sabe assim? Tipo, cara, eu lembro de chegar na farmácia e gastar ali 500 conto em remédio. A farmacêutica olhando e falando, menina, quantos anos você tem, sabe? Você não tinha que estar tomando esse tudo de coisa.
Mas, pra vocês terem noção, gente, assim, eu ainda passo por terapia, né, e tudo mais, então eu sei de algumas coisas a respeito de mim mesma e tem outras que me surpreendem também. Então foi um momento, assim, que, gente, eu acho que o ano de 2025 foi o ano em que eu pensei, eu não quero mais trabalhar na área de educação. Eu pensei nisso, pensei muito nisso. E no início do segundo semestre, eu já estava me planejando para fazer um intercâmbio, isso desde 2024, já comecei a pesquisar mais a respeito e tudo mais, mas em 2025 foi onde eu ganhei uma bolsa, óbvio que eu tive que custear uma parte, né, mas ainda assim, foi o início de uma outra parte do sonho, sabe, assim, eu nunca tinha morado fora do Brasil. Eu já tinha viajado pra fora em uma outra oportunidade que eu tinha ganhado também, né? Uma bolsa, mas foram só tipo, umas 2 semanas, sabe? Mas dessa vez eu tive a oportunidade de realmente morar fora e ter outra experiência. E no meio de tudo aquilo, eu não tava bem, eu tava tomando um monte de remédio, eu não tava mais querendo ficar na área de educação. Eu comecei a ter, tipo, crises, assim, de pânico, de, tipo, de eu estar indo trabalhar, de eu estar chegando perto de uma escola e eu não estar me sentindo bem, sabe? E é óbvio que, assim, me ajudou muito, muitos coordenadores que eu tive, com quem eu trabalhei, com quem eu conversei. Tive alunos também, assim, tipo, gente, que foram incríveis, assim, sabe? E eles me fizeram não desistir, sabe? Tanto que, tipo, pra ir pro intercâmbio, precisava solicitar, né, um afastamento das aulas e tudo mais. E eu tava num ponto assim, gente, que de verdade eu cheguei a cogitar exoneração, porque eu não tava legal emocionalmente. Graças a Deus deu tudo certo, consegui o afastamento, fui, viajei. E, gente, foi incrível, assim, essa mudança de país, foi maravilhoso. Eu conheci, tive contato com outras culturas, fiz amizade com pessoas de outros países com quem eu converso até hoje. E é uma troca cultural, assim, muito rica. Eu me identifiquei com a educação infantil, gente. Trabalhei com bebês. E não vou dizer também que foi um período, assim, que, nossa, foi um mar de rosas, porque não foi. São muitas dificuldades que a gente tem. E eu acho que a primeira delas, o fato de você estar num lugar que ninguém fala português. Gente, é muito, assim... É muito estranho, sabe? Tipo, conseguia me comunicar ali minimamente com inglês, espanhol, um básico assim de hebraico, né? Mas, gente, é outra coisa, sabe? Acho que quando eu ainda tava no verão de lá, tipo, ok ainda, mas quando chegou o inverno, gente, era pra mim assim uma coisa muito surreal. Ser 4 da tarde e já tá de noite do lado de fora. É uma coisa que eu não me adaptei bem quando as pessoas falam, né? De tipo, de ficarem depressivas no verão europeu. Hoje eu consigo entender, porque antes eu não entendia. Tipo, nossa, você vai ficar triste. Tudo bem, tá escuro, tá de noite, tá frio e tal, mas só por causa disso. E, gente, é uma outra cultura, assim, quando a gente fala que, tipo, o brasileiro, ele é muito alegre, ele é muito solícito. Ele tem vários defeitos, mas também tem muitas qualidades. E, eu não sei, eu senti muita falta de estar no Brasil, de coisas mínimas, sabe? De você ir no supermercado, você precisar pedir uma sacola, não precisa ficar pensando pra estruturar uma frase ou ficar fazendo gestos e mímicas. Tipo, gente, é muito mais fácil a comunicação aqui no Brasil. E no período que eu estive lá, eu fundei a Aula Aberta, que era uma empresa minha, que na verdade eu já prestava serviços para algumas instituições de ensino superior, mas foi onde assim eu tive tempo para pensar melhor, para estruturar melhor. Comecei a postar coisas nas redes sociais. Que mais? Voltei com a revista Jovem Geek, apesar da diferença do fuso horário ser muito complicado de fazer as reuniões. Tipo, gente, muito, muito complicado. Porque assim, de noite aqui no Brasil, que é mais ou menos o que umas 7, 8 horas, que é o horário que a maior parte da equipe conseguia sentar pra conversar. Gente, pra mim já era madrugada, já tava assim, sabe? Então era bem complicado isso, mas eu acho que fica um destaque, assim, também uma das melhores coisas, assim, da viagem é de, tipo, eu parei de tomar remédio controlado, gente. Não precisava de remédio pra acordar, não precisava de remédio pra dormir. Eu senti, assim, no começo, por conta da diferença da comida, eu senti isso no meu estômago, então minha gastrite, que já tava atacada aqui, deu uns problemas lá também, mas isso foi também uma questão de eu saber o que pegar e o que não pegar, porque lá tem muito tempero,
E o meu estômago fica mais sensível ainda. Essas coisas mais ardidas, pimentas, essas coisas assim, não faz bem pro meu estômago. Então, hoje, no Brasil, infelizmente, eu voltei um pouco com essa questão de insônia. Ainda não voltei pra nenhum remédio controlado, porque eu espero... vamos ver, né, com a rotina, o trabalho voltando, enfim, né, várias coisas, como é que fica. Mas, ai, gente, dava pra fazer um vídeo, assim, contando várias coisas, assim, desse intercâmbio. Foram só alguns meses, mas parece, assim, uma vida, gente. Foi uma coisa, assim, de louco. E, óbvio, né, eu também tenho que destacar 2025, o show da Shakira e da Lady Gaga, que foi, assim, tipo... foram shows maravilhosos de cantoras que eu gosto muito, mas que tem também todo um simbolismo, sabe? Tipo, por exemplo, no show da Shakira. A Shakira, que é conhecida como a Loba, sabe? E tem um livro muito, muito bonito que eu ganhei da minha primeira psicóloga que eu tive, que é o... Gente, pensei aqui em O Morro dos Ventos Vivantes. Peraí, eu preciso lembrar. Gente, lembrei, as Mulheres que Correm com os Lobos. E esse foi um livro que eu li alguns anos atrás e até hoje ele reverbera, assim, em muitas questões, assim, comigo, porque ele fala muito da questão da mulher, da feminilidade, da nossa independência, dos nossos sentimentos, de várias coisas, assim, que a gente passa. E tem toda essa transição, né, tipo, da gente se sentir uma garota pra uma mulher mesmo, né, tipo, o que é uma mulher mesmo? E... Ai, gente, eu acho que foi muito esse simbolismo, sabe? De estar ali no show da Shakira e de, tipo assim, caramba, olha tudo que eu já fiz nos últimos anos. Não sou mais uma jovenzinha, não estou mais nos meus 20 e poucos anos, eu já tô nos meus 20 e tantos. Então, assim, começa a pesar um pouco mais as escolhas que a gente faz, né? E de ter também, como é que fala assim, tipo, de você arcar com as consequências das escolhas que você toma, sabe? Então, tipo, eu tomei várias decisões nesse ciclo de 2025, dos mais variados tipos, gente, e eu não consigo me arrepender de nenhuma decisão que eu tomei, porque eu acho que cada decisão me fez olhar de uma outra forma pro mundo, pras pessoas ao meu redor. Cada decisão tomada me fez chegar até uma outra oportunidade e conhecer coisas novas e me conhecer novas versões de mim, aprender mais coisa. Então, eu espero que 2026 não seja tão caótico assim, com tantas mudanças bruscas, porque eu confesso pra vocês, gente, haja emocional pra lidar com isso, sabe? Tipo, que nem eu falei pra vocês, gente, mudar de país é uma coisa assim, tipo, tem as partes muito boas, mas assim, é uma mudança assim que não é só física, é mental, é emocional e tal. E, ai, gente, é isso. Eu espero que 2026, que a gente tenha novas oportunidades, que a gente tenha novos ciclos, mas que também não fique, sabe, tipo, nessa coisa assim, oscilando. Eu espero que o meu emocional esteja melhor também. Não sei como é que vai ser, eu vou voltar para a área de educação, né, gente? Então eu de verdade, eu não sei como vai ser. Eu sei que eu me apaixonei pela educação infantil, né? Porque no meu trabalho voluntário eu lidei muito com crianças, com bebês. Então, assim, gente, eu me apaixonei, cara. Foi um negócio assim. E é isso. Eu vou colocar a parte 2 aqui, onde eu vou falar mais especificamente de 2026, tá bom, gente? Ó, até daqui a pouco.